A Larissa é uma representante comercial, tá? De uma empresa. E ela fala o seguinte, que recebe comissão e premiação. E ela tem um contrato com a empresa que ela presta serviço. E a empresa a contatou e disse que não vai ter condições de pagá-la diante dessa crise. E daí ela quer pagar a comissão de 1 mês, parcelado em 4 vezes iguais e mensais. Aí ela pergunta o que deve fazer, porque ela tá desesperada, precisa do dinheiro até para continuar, né, a exercer as atividades dela. Imagino pagar despesas, né, com transporte e tal. E também pagar funcionários, impostos, fornecedores, enfim, sobreviver. O que ela pode fazer, doutora? Esse é um caso, é Larissa o nome dela, né? Larissa. Esse é um caso, pessoal, pelo que eu pude entender, a Larissa, ela é uma pessoa jurídica. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês se aplica também como se fosse pessoa física, porque nós sabemos que o representante comercial, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Qual que é a diferença? Pessoa jurídica, ele tem vários outros empregados trabalhando para ele para representar a empresa. Quando é pessoa física, eu só pessoalmente represento essa empresa, tá? Então, como funciona? De fato, a grande parte, todas não, como que a gente vai ver é o caso da Larissa. Grande parte das relações contratuais foram atingidas pela pandemia. Cá estamos nós, eu falando por relação civil e a doutora aqui falando sobre relação trabalhista. Então, são duas relações que de fato foram atingidas aí pela pandemia. Obviamente tem outras áreas, mas regra geral aí a gente está falando de contratos. Mas, como nós explicamos na outra live, a gente pode afirmar que todas as relações contratuais foram atingidas pela pandemia? Não todas as relações foram atingidas pela pandemia, como é o caso efetivamente da Larissa. Olha só, embora a empresa que ela presta serviço, que ela vende, então o representante comercial faz o quê? Vende o produto para aquela empresa. Então vamos lá. Embora a Larissa mantenha um contrato de representação comercial com essa empresa representada, embora estejamos em época de pandemia, vamos lá, ela vendeu para a empresa, ou seja, ela aumentou o faturamento dessa empresa, a gente pode dizer que essa relação sofreu impacto pela pandemia? Não, pelo contrário, ela continuou vendendo, ou seja, aumentando o faturamento daquela empresa. Então, a empresa representada, gente, que é essa empresa na qual ela trabalha, não pode chegar nela e falar assim, olha, por causa da pandemia, nós estamos vivendo uma crise, então o seu crédito eu vou parcelar em 3 vezes, 4 vezes. Você nem se encerrou a atividade, exatamente, né? Eu não posso fazer isso. Aliás, pessoal, os créditos dos representantes comerciais, eles são considerados pela lei como crédito trabalhista. Então, imagina também, embora seja uma relação civil, o dinheiro que ele tem de comissão, de premiação, é considerado como um crédito trabalhista, de tão importante essa relação. Então, embora a empresa queira aí uma revisão contratual, eles vão alegar, obviamente, a teoria da imprevisão, como muitos estão, não cabe essa revisão contratual. Só que nós estamos falando de um parceiro e, regra geral, eu acredito que seja o caso da Larissa, por ela ser representante comercial, a lei exige, não só a lei, como a empresa, só pode trabalhar para aquela empresa. Ela não pode trabalhar para uma outra empresa do segmento. Ela tem que seguir essa regra. Então, regra geral, ela precisa desse dinheiro para pagar, é o que ela falou, precisa pagar precisa pagar os funcionários, precisa pagar impostos, precisa pagar o prédio que é os fornecedores, o prédio que ela mantém aquela atividade. Então é indispensável o faturamento dela, receber o crédito da representada para ela manter o exercício das atividades dela. Então, qual é o meu conselho para você, Larissa? Por você ser exclusiva, por ser um crédito trabalhista e por você precisar dessa renda e não caber aí nenhum impacto, não dá para se falar que houve um impacto da pandemia no seu contrato, é você procurar a empresa, explicar a sua situação, que não tem como você cumprir ou atender esse pedido da empresa. E o ideal é você fazer uma contraproposta
para que vocês mantenham essa relação contratual. Aí você pode dizer, doutora, mas eu já tentei fazer isso. Então, a minha indicação para você, que aliás, em alguns casos que nós estamos atuando também, que é o que nos resta, é pedir, infelizmente, se você não consegue continuar exercendo as atividades na proposta que a empresa te deu e ela se mantém irredutível para fazer esse parcelamento, a única saída do nosso ponto de vista para que você não seja prejudicada posteriormente é pedir a rescisão por culpa da empresa para que você, inclusive, peça aí o recebimento da sua indenização 1/12, que é a indenização que você vai ter pelo término do contrato de representação comercial. Então, tente aí um acordo amigável, que a gente sempre fala. É melhor um acordo do que uma demanda. A demanda a gente espera quanto custo, então é melhor um acordo amigável, principalmente por você ser parceiro. Então, procure um advogado de sua confiança para que ele possa aí te instruir quais os procedimentos a serem tomados. Esse é o nosso conselho para você, tá bom, Larissa? E algo que eu até pensei assim, né, doutora, com relação à empresa, pensando na empresa, isso vai acabar virando uma bola de neve. Sim. Se ela tá trabalhando todos os meses e auferindo comissões todos os meses, você parcela desse mês em 4. A do outro você vai querer parcelar em 4. Isso vai virar vai somando os parcelamentos, vai acabar, Sim. né, vai sair do controle, né, acabar saindo do controle, Sim. né? E pela empresa, com todo respeito pela sua empresa, quem vai te pagar, inclusive, não é nem a empresa, é o cliente que pagou para a empresa. Então, você tem o direito de receber. Exatamente, está incluído no preço. Então, ela recebeu o crédito dela, é só ela repassar, não é nem um dinheiro que ela vai tirar do bolso, ela vai simplesmente repassar para você aquilo que ela recebeu. Então, de fato, se nós formos falar juridicamente, não cabe aí uma... Espero que tenhamos esclarecido. Agora, a pergunta da Amanda com relação a... Isso tem